Um parto de trigêmeos. Porém, só 2 filhos sobrevivem. O casal não desiste da ideia de ter 3 filhos e adota mais uma criança. Você já viu essa história? Ela é contada na série This Is Us. Na trama, Jack e Rebecca, um casal branco, adotam Randall, uma criança negra. A partir disso, a série apresenta o crescimento da família através de conflitos e reconstruções, principalmente no tema da adoção interracial. Nesse tipo de adoção, a criança pode se sentir sem referências ou ainda não se identificar com as pessoas que adotaram, ao se perceber diferente delas. Mas, e fora dos filmes e seriados, como é a questão das adoções interraciais? Por quais conflitos pessoas negras adotadas por pessoas não negras podem passar? Dados do Cadastro Nacional de Adoção apontam que há 10 anos, cerca de 34% dos inscritos não faziam restrição à cor da criança. Hoje, com base no Sistema Nacional de Acolhimento, mais de 39% dos adotantes disponíveis são indiferentes à cor dos adotados. Por outro lado, uma simulação feita pelo jornal Estadão em 2019 mostra que crianças brancas têm 92% de aceitação entre os adotantes. Já as crianças negras possuem 56% de aceitação. Isso significa que, das 1.100 crianças brancas disponíveis para adoção hoje, 1.012 seriam aceitas pelos adotantes, enquanto das 700 crianças negras disponíveis para adoção, somente 392 seriam aceitas. Para aqueles que desejam adotar, a construção do perfil desejado da criança é parte importante do processo. O engenheiro de segurança do trabalho Márcio Essugui adotou junto com o marido Bruno 2 filhos negros, a Débora e o Wesley, hoje com 22 e 11 anos, respectivamente. Os dois foram adotados através da adoção tardia, a Débora com 17 anos e o Wesley com 8. Nós tínhamos já, assim, vontade de adotar com um perfil muito amplo, assim, que nós conversávamos informalmente, assim. Engraçado, né, pensar, porque nosso vínculo começa antes, né, da própria adoção. O office boy João Vitor Navarro foi adotado com 2 meses de idade pelos pais, ambos brancos. A mãe, pedagoga, sempre foi aberta com ele sobre a adoção. Quando eu tinha uns 10 anos, eu perguntei para minha mãe se ela era minha mãe de verdade. Obviamente que ela respondeu que sim, mas não minha mãe biológica. Aí ela começou a me explicar que com 2 meses ela me pegou porque ela não tinha condições de ter um filho. O fato dela trabalhar com crianças e ver várias crianças diferentes todos os dias, isso fez com que não houvesse nenhum problema na nossa família em relação a isso. É natural do ser humano buscar referências durante o crescimento. Mas como buscar essas referências no âmbito racial, sendo que sua família não sofre historicamente pela cor? Na família do Márcio, por exemplo, ele possui descendência asiática, o marido é branco e ambos os filhos são negros. Já para João, por ter sido recebido na família muito pequeno, a diferença entre ele e seus pais nunca foi uma questão. Na verdade, assim, a Débora, por já ser mais velha, né, até no nosso início, na nossa aproximação, então ela já tinha mais consciência, ela sempre foi bastante consciente por questões de raça, por questão de orientação sexual. 90% dos coleguinhas dele são orientais. E ele não enxergava isso, ele não enxergava essa diferença. Então, a gente ia falando da cor da pele. Em nenhum momento eu tive esse tipo de estranheza identitária, porque minha mãe me pegou com 2 meses, então acabei nem tendo assim tempo para ficar pensando. Além disso, falar sobre desigualdade e racismo quando não se sofre diretamente com eles pode ser doloroso e difícil, mas acima de tudo, necessário. No perfil do Instagram Papais a Bordo, onde Márcio e seu marido Bruno dividem suas experiências sobre paternidade e adoção, o assunto é comentado por Bruno. Eu acho que a gente pode fazer isso antes do tema virar uma pauta, né, dentro de casa. Então, a indústria do entretenimento vem evoluindo bastante, né, em termos de oferta de produtos, livros, séries, filmes, desenhos, né, que já abordam a questão. E eu acho que a gente pode, sim, colocar esses temas a partir desse universo bastante lúdico. Ainda assim, os laços que as famílias constroem através da adoção proporcionam momentos únicos que emocionam e representam a importância de cada um de seus integrantes. Eu não vi meus filhos aprendendo a andar,
mas eu vi meus filhos aprendendo a andar de bicicleta, né, indo à praia pela primeira vez. A vida, ela é cheia de primeiras vezes. Mas o que acontece quando se tem como pai ou mãe alguém que não se parece com você? Afinal, como essa estranheza identitária impacta na formação e desenvolvimento da relação das pessoas que adotam e das pessoas adotadas? Se no início eu tenho tantas expectativas em relação ao meu filho, por outro lado, eu também preciso permitir que surja nela o diferente que existe em todos nós. E caso tenha como transpor as barreiras das identidades, há como fazer isso? Eu acho que está tudo na mão dos adultos, sabe? Se os pretendentes, se os adotantes estiverem preparados, eles vão ajudar. O processo de adoção, por si só, é longo e burocrático do início ao fim. O processo de adoção, na verdade, tem 3 momentos diferentes, né? A adoção em si é o último desses 3 passos. Primeiro, habilitar a pessoa que quer adotar, tornar essa pessoa apta a ser um adotante. Depois a gente tem que analisar as crianças que podem ser adotadas e, num terceiro momento, juntar essas 2 pessoas. Para habilitar quem chega lá para adotar, a gente tem que analisar quem é essa pessoa, quais são as ferramentas psicológicas que ela tenha para adotar uma criança, para criar um ser humano, né? Basicamente é isso. Iberê conta que é comum as pessoas reclamarem da demora no tempo de espera, ou que há muita burocracia na adoção. Mas o juiz explica o motivo do processo ser longo. O procedimento da adoção trata da formação de um vínculo afetivo. Vínculos afetivos precisam de cuidado para serem devidamente formados e saudavelmente formados. Então, o processo de adoção, por mais que a gente acelere e tente resolver alguns gargalos procedimentais, nunca vai ser um processo a ser resolvido em 2, 3 meses, porque não é assim que as relações humanas se formam de modo saudável. O processo de reconhecimento individual, e entre aqueles que fazem parte de sua vida, não é linear, muito menos finito. No contexto da adoção, ele traz novas discussões, mas também permite que os laços entre pais e filhos se estreitem. Eu acho que ainda existe um certo preconceito em relação à adoção, né, das pessoas perguntarem, mas você não tem vontade de ter um filho seu mesmo? Mas é meu filho, é minha filha. Tem suas dificuldades, sim, educar é difícil, mas eu acho que acima de tudo, o amor acaba prevalecendo.